Sejam muito bem-vindos ao podcast De Família para Família. Eu sou o Luiz. Eu sou a Fernanda. E nós somos a família Lopes. E o nosso podcast, como o próprio nome já diz, ele é de família, aqui no caso da família Lopes, para a sua família aí na sua casa. E toda semana a gente traz um conteúdo para vocês sobre performance familiar. Para você ter uma família feliz, para você ter uma família plena, para que cada um na vida consiga performar no seu papel dentro de casa da melhor maneira possível. Exatamente. Então, sempre aqui traremos conteúdos voltados para a família, para poder ajudar vocês a terem mais habilidades, a desenvolver melhor os papéis de pai, mãe e filhos e terem uma família feliz. Isso mesmo. E hoje a gente tem a honra de receber aqui uma família que, se este projeto está acontecendo hoje, essa família tem total interferência, né? Influência na nossa vida. Em tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E a gente tem o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a família Endo. Seja muito bem-vindo, pastor Mário. Seja muito bem-vinda, pastora Luísa. Nós que agradecemos. Obrigada. Eles são nossos pastores e a gente tem uma admiração muito, muito grande. E vocês não poderiam deixar de fazer parte desse projeto que nasceu no coração de Deus para nós e para vocês. E vamos trazer aqui um conteúdo rico sobre casamento, falando sobre as 7 fases, sobre generatividade, isso mesmo? Generatividade. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, vocês vão ser extremamente abençoados aqui. Pastor, se apresente para o pessoal também, a profissão, né, que vocês fazem e tudo mais, para o pessoal te conhecer também. Primeiro as damas. Com certeza. Então, eu sou Luísa Hayashi Endo e eu sou médica formada em otorrinolaringologia e fui docente na Unicamp e mantive o consultório e a docência durante todo esse tempo. Eu me aposentei do consultório faz uns 10 anos, né? 14, 12, 13. E da Unicamp eu aposentei há 22 anos. E daí eu comecei a trabalhar e desenvolver bastante a parte de aconselhamento, terapia de famílias. E hoje eu trabalho com muita coisa, aconselhamentos, terapias, e também sou escritora. Escrevi 5 livros. Um livro chama Deus Faz Infinitamente Mais, que eu conto a minha vida, a cura da alma. O segundo livro é Fontes que Nascem no Deserto. O terceiro é Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus. Um desafio à mudança do ser, que é um desafio mesmo. Depois escrevi o 4º livro, que Não Andeis Ansiosos, Como? E o último livro, há 3 anos atrás, que é o Café Terapêutico. Então, além de tudo isso que eu faço, sou escritora também. Virei escritora. E eu amo os seus livros. O primeiro livro que você fez, Deus Faz Infinitamente Mais, foi um livro que falou extremamente comigo, um livro poderoso. E Lapidados, vocês precisam ler Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus. É muito, muito bom. É transformador para o nosso caráter. É muito bom. Sim, pastor Mário. Bom, eu sou Mário Endo, eu sou pediatra, mas também já sou aposentado. Nós somos colegas de turma, nos conhecemos na faculdade, no primeiro ano da faculdade. Começamos a namorar no 4º ano, né, quando eu tinha 24 anos, então no 4º ano eu me converti, aí então estava autorizado para namorar uma pessoa que era cristã, né, os pais eram pastores. Eu formei em pediatria, fiz especialização em pediatria e não fiz carreira universitária, mas eu trabalhei durante muito tempo no serviço de emergência lá do Hospital do Mário Gatti, do qual fui chefe do pronto-socorro durante muito tempo, até me aposentar. Né, trabalhei lá, montamos lá o serviço de residência em pediatria do Mário Gatti, que havia uma deficiência em residência de pediatria aqui em Campinas, só tinha Unicamp na época, então ali começou a residência de pediatria, eu fui um dos responsáveis pela implantação dessa residência. Trabalhei lá durante 26 anos no Mário Gatti, chefe do pronto-socorro, depois fiquei chefe só da pediatria, e me aposentei também já praticamente mais de 20 anos do Mário Gatti, da prefeitura, né, que pertencia à prefeitura. E durante todo esse tempo, junto com a área profissional, minha atividade profissional, exerci também o ministério como pastor na igreja, né, durante todo esse tempo.
Sim. E nós dois juntos trabalhamos, como a Lu disse, com famílias, né? Eu gosto muito da parte assim de educação de filhos, orientação financeira, né? Na parte Nossa, muito bom financeira da também. família, do casal, e também aconselhamentos, né? Então, Perfeito. praticamente, atualmente já estou aposentado de toda a medicina, de tudo da área médica e só dedicado ao ministério atualmente. Não Perfeito. escrevi nenhum livro, né? Porque só de ler os livros da Lu e tentar mudar algumas coisas que eu vivi junto com ela todo esse tempo, né? Sim. Participei de toda essa história dela. Então eu chegava lá e corrigia algumas coisas, e revisava, ajudava a revisar o livro. Ai, Então, mas eu mesmo não escrevi nenhum. perfeito. Tem muitas coisas assim a respeito de família que eu ministrei em vários cursos, mas eu não cheguei a publicar, não. Perfeito, É pastor. isso. Ah, espetáculo. E foi bom o pastor ter citado, né? Que começou a namorar com 24, né? Foi com 24 anos mais ou Ainda menos. na faculdade. Isso. E o tema que a gente vai trazer hoje, né? Até pra gente conversar um pouco, são as 7 fases do casamento, Aham. né? E uma das fases, né, quando começa, né? Até queria que a pastora Luísa falasse um pouco, né? O que são, né, essas 7 fases, né? E já vamos falar da primeira fase também, né? Que é a lua de mel, pra gente começar a conversa. Se quiser É, falar um pouquinho também de como se conheceram, de como tá. foi essa fase. Eu conheci o Mário na faculdade e a gente era muito amigo, porque a gente era colocado em ordem alfabética, então ela e Luísa muito perto do Mário, né? Verdade. Então a gente estava bem perto, éramos muito amigos e conversávamos muito. E ele tinha a namorada dele, eu tinha amigo meu, até que não deu certo o meu, não deu certo o dele, e um ao outro se aconselhavam. Que legal! É, Que legal! e daí, depois de um tempo, né, eu mantive durante a época da faculdade de medicina, todo o tempo eu fui líder da Aliança Bíblica Universitária, depois eu fui fazer estudos bíblicos, e no final a gente foi levar o estudo bíblico para a nossa casa. Nós morávamos num apartamento no Bonfim, a sala era grande, e lá ia tanta gente, e a gente dali que começou a igreja mesmo, né? Então, mas eu toda a vida evangelizei lá dentro da Unicamp e daí a gente acabou, né? Da amizade, nós acabamos namorando e nós nos casamos em 73. Já estava formado e fazendo a residência médica, eu fazendo otorrinolaringologia e uma área pediatria. Daí a gente resolveu se casar, né? E numa fase difícil, porque a gente estava fazendo a residência, a gente ganhava um pouquinho só de dinheiro, mas nós fomos construindo tudo junto, e isso foi muito gostoso, né? Sim. E falando das fases de casamento, então, claro, a gente passou por essa fase que a gente chama primeira de fase a romântica, lua de mel, né? É a fase onde a gente minimiza os defeitos e maximiza as qualidades. Se tiver defeito, a gente fala, isso que eu ia depois falar. melhora. Ou depois eu dou um jeito, né? Era isso que eu ia falar, que geralmente no namoro, raramente a gente enxerga defeito, né? Namoro, noivado. Depois, quando você casa. Aí Pastora, começa. tem relação ao que a gente chama de paixão? Tem relação sim, porque fala que a gente fala que o amor é cego, né? Então quando a gente fala que é a paixão cega também, né? Mas na verdade a gente também não quer ver, né? É muito bom a gente ver as qualidades e deveria ser sempre assim, né? Pena que depois a gente começa a maximizar os defeitos da pessoa, né? Verdade. Então essa é uma fase assim que começa desde o namoro e vai até o casamento e a lua de mel, e aí até que você entra na casa e entra na rotina. Daí a gente entra na segunda fase. Perfeito. Vamos ver a segunda fase já aqui então, que é a volta à realidade e rotina. Você quer comentar alguma coisa? Não, acho que depois a gente pode. Como que Tá. foi pra vocês esse primeiro ano? Porque pra nós, o primeiro ano de casamento ele foi muito desafiador. Muito desafiador. Porque eu vim de Cordeirópolis pra Campinas, não conhecia ninguém. Pra ele, eu acho que deve ter sido muito difícil, né, amor?
lidar com a... Eu tava totalmente instável, né, emocionalmente ali, muitas mudanças. E até começar a sentir que aquela casa era o meu lar, eu ainda estava presa a ideia de lar com os meus pais, com os meus irmãos. Então, aquele primeiro ano foi muito desafiador para nós. Porque mudou a rotina completamente, né? A gente, igual a gente comentou, na primeira fase a gente tava na fase de lua de mel, você faz preparação para casamento, você, né, minimiza os defeitos e tudo mais, a gente tá naquela paixão, querendo casar, né? Daí quando você casa, une duas pessoas, né, que são diferentes ali, que só conhecia a parte boa de cada uma, e vem a rotina. E a gente nunca tinha brigado. Namoro e noivado a gente nunca tinha nem discutido. A nossa primeira briga foi logo depois do sim. A gente casou, no final da festa do casamento, foi a nossa primeira discussão. Tava os dois exaustos. E foi por causa de um sapato ainda, né? Foi por causa de um sapato. Mas até então, a gente nunca tinha tido uma briga de verdade, numa discussão. E depois que a gente vai pra rotina, Eu acho que assim, é diferente. para nós também foi engraçado que nós tivemos uma primeira briga, assim, que podemos dizer que foi mais séria, um pouco séria, foi na própria volta da viagem de lua de mel. Porque o assunto era dinheiro, porque nós tínhamos gasto mais do que podíamos para satisfazer meus pais, não os pais dela, mas meus pais, sobre festa de casamento, tudo, e estouramos no que tínhamos condições de pagar, né? Então viemos discutindo isso, e ela falando, foi por causa dos meus pais, tal, e eu, né? Mas por outro lado, como a gente exercia a mesma profissão, a gente estava terminando a residência, né? E a gente estava exercendo a mesma profissão de médico, e cada um estava tentando acertar o futuro, tendo seu sonho, então cada um pensando nos sonhos, então a gente começou a trabalhar, a dar aquele duro, porque aparentemente nós tínhamos um objetivo em comum, que era cada um se realizar na profissão, e que era a mesma profissão. Então, por isso, acho que conseguimos passar por essa fase, assim, mais ou menos sem muitas dificuldades, porque a gente estava focado, o propósito nosso não era aquele propósito eterno que Deus tem para a gente no casamento. A gente tinha como propósito a realização pessoal, profissional. Então, às vezes, estava focado, o foco era comum a nós dois. Só que depois é que começa a aparecer as dificuldades que acontecem nessa segunda fase. Como médicos e residentes ainda nessa fase, foi desafiador? Porque tem plantão, vocês conseguiam se ver com frequência ou não? Como que foi? Era difícil, mas nós dois trabalhávamos muito também já, né? Então, eu viajava para Itatiba, eu operava de manhã, atendia os casos à tarde, voltava, e me estressava muito, porque eu operava de manhã, e se acontecesse alguma coisa, eu tinha que pegar a estrada, ir para Itatiba no meio da noite, o Mário dando plantão de noite. Então, foi uma fase assim, difícil para a gente se adaptar, mas também ajudou para a gente não brigar muito, né? Porque a gente sente a falta, não né? tinha tempo. A gente sente falta, tá junto, e acabava, né, aproveitando melhor o tempo que a gente tinha junto. Então, isso ajudou. Mas, assim, mesmo assim, a volta à realidade, a rotina, não é uma coisa fácil, não foi pra gente, não foi para ninguém, porque a minha rotina era, vou dar um exemplo bem simples, né? Eu gosto de tomar café da manhã. Então, eu arrumo o café e ponho o pires, o café, o pratinho do lado, a manteiga, tudo arrumadinho, né? E o Mário estava acostumado, conta como que era você na tua casa. Em casa eram 10 irmãos, né? Então, aí cada um acordava, tomava um café num copo, café preto, só, sem sentar, e saía. Daí a pouco aparecia outro, mais meio copo de café, aquele bule de café enorme para todo mundo, né? Cada um tomava seu café e era só café. Aí quando eu casei, tinha aquele negócio de pires, guardanapo. Nós nunca usamos guardanapo, era punho, né? Eu fui criado assim no meio do mato, eu vim do interiorzão para estudar, fui para São Paulo e depois Campinas. Mas aí
isso estreava um pouco, mas como eu vi que eram bons modos, né, e que eu tinha que aprender a me comportar, ou me portar assim lá fora, na convivência com os colegas, com as outras pessoas, fui aprendendo a ser um pouquinho mais educado à mesa e fui gostando também. Não tanto quanto ela gosta do café da manhã, mas até que... Então, mas essas foram um pouco assim, uns choques que a gente tinha. Por exemplo, de colocar um piso no banheiro, né? Daí o Mário pegava lá o piso e com uma hora estava lá na cozinha, né? Então ele ia arrastando ali, né? Estava na cozinha. Ou o lençol, né? A gente pegava o lençol, daqui a pouco o lençol virava um cachecol. Então a briga vinha por causa de coisas desse tipo, você não quero que prenda o lençol ali embaixo, eu me sinto preso e solta. Eu não gosto de soltar porque sobe tudo. Então esse tipo de coisa a gente começava a brigar por costume, por bobagens. Sim. E a gente vê quanta bobagem, né, que vira um motivo de discussão, né? É porque até nessa fase cada um tá trazendo aquilo que aprendeu. É. Até criar-se uma cultura ali na família, né? De coisas que vai... Que nós dois, né, tínhamos que escolher o que era o melhor para nós dois, né? Exatamente. E não impor o que eu queria e nem impor ele o que ele queria. E aí a gente teve que se ajustar, né? Sim. É. E nessa fase também, né, pastora? Até anotei aqui, né? Tem um sentimento que a felicidade está escapando. Né? Porque a gente gerou muita expectativa. Né? E vem o primeiro ano, no meu caso e o da Fer, eu fui trabalhar e ela ficou em casa, né? Sem conhecer ninguém, sem amizades novas e tudo mais. Então, realmente, esse sentimento que estava escapando da felicidade, começou a ter muito atrito, realmente foi um sentimento, né, que gerou nas nossas vidas, porque, começou rotina diferente, bagagens diferentes e tudo mais, realmente foi desafiador pra gente. Ele saía de manhã, voltava à noite e eu já estava pronta pra sair. Porque eu ficava o dia inteiro dentro de casa e eu queria sair. E ele fora de casa, ele chegava, ele queria ficar. Então, até a gente ajustar, chegar num consenso que tinha dias que ele precisava descansar, tinha dias que ele ia ter que fazer um esforço para eu também poder sair, porque eu ainda não tinha tantas amizades, não conhecia algumas pessoas, né? Foi um tempo desafiador, porque aí eu ficava, nossa, eu saí lá da minha casa, larguei minha faculdade, o trabalho, amigos, igreja, e vim para um lugar onde eu não conheço ninguém, e ainda ele chega em casa e não quer nem sair comigo? Aí ficava a sensação de que, nossa, eu era mais feliz lá do que agora eu tô sendo aqui. Como que é essa fase? Porque na verdade você quer voltar, né, ao namoro, aquela saída gostosa, aquela parte romântica, e aí você começa a ter o choque, né, a luta, é a segunda fase, né, que você quer sair da rotina, você fala, puxa, mas antigamente não era assim, nós prometemos que a gente ia viver bem, ia estar sempre se amando, e aí a gente começa a querer, cada um começa a querer que o outro melhore para entrar naquela fase de namoro de novo, né, do romance e tal, né? Então daí a gente acaba entrando nessa terceira fase, que é a luta pelo poder, né? Então, eu posso pegar você e eu tenho direito. Então vamos lá. Só licença, gente, a Juju começou a chorar aqui. A Juju tá nos estúdios. Eu vou acalmar ela. E aí vocês podem ir seguindo aqui, eu já venho. Já volto rapidinho, só pra acalmar ela. Acho que nessa segunda fase que a gente estava falando da volta à rotina, né? Na entrada na rotina da vida, aí a gente está numa rotina, mas aí nessa rotina a gente começa a perceber que muitas coisas que você gostaria de fazer, você não está podendo fazer. E muitos sonhos, projetos que vocês tinham e que até combinaram antes do casamento, que cada um ia se esforçar para que o outro alcançasse, nem todos esses sonhos, nem todos esses projetos podem ser realizados. Sim. Então, aí realmente começa um processo de frustração, de inconformismo, né? De querer voltar mesmo, como eu estava falando, voltar à época que você tinha somente sonhos. Sim. Só que você não estava com o pé dentro do sonho ainda. Né? É verdade. E a gente vê que não está realizando. Ou que se vai realizar, você ainda não tem uma perspectiva a curto prazo. Você acha que é uma coisa que está muito distante. Então você luta para conseguir
ver se apressa esse processo, né? E aí que entra essa terceira fase aí que é, Que é o entra em pânico, né? é, Eu fui enganado, né? Eu achei que a coisa ia melhorar e na verdade não melhorou, né? Que a gente ia viver bem e não viveu. Então a gente quer fica amargurado, quer voltar àquilo que era. E como é importante a gente saber que faz parte, né? Porque, na verdade, ninguém aprendeu como que é a vida de casado. E você só aprende depois que você casou, né? Por mais que as pessoas falem, cada um é cada um e a hora que vocês vão se ajustar, a gente tem os nossos problemas, né? Passamos por esses problemas, né? E daí a gente pode tentar até achar um conselheiro. E acho bom sempre você ter um conselheiro, né? Uma liberdade de procurar alguém, porque isso ajuda logo no início do casamento. E só que você vai lá no conselheiro e diz assim, se o meu marido melhorasse, tudo ia ficar bem. Aí ele vai lá e fala para o conselheiro, se a minha mulher melhorasse, nossa, tudo ia melhorar. Então, cada um está com expectativa que o outro melhore, né? E essa é uma fase que daí entra amargura, agressão. Se você melhorar, então você força o outro a melhorar, fazer aquilo que você quer. Então, é uma fase que a gente tem que realmente ser bem trabalhado para entender que existe essa fase. Eu acho que isso já ajuda muito. E a gente entra na quarta fase, que eu acho que é a fase mais importante que tem. Sim. Porque nessa fase é a fase da desilusão. Aí você desistiu de lutar, desistiu de voltar àquilo que era antes e é impossível mesmo, né? Você já não é a mesma pessoa que você estava namorando, o tempo passou, amadureceu, as coisas mudaram. Então, entra naquela fase que a pessoa, assim, inconscientemente, ela fica desiludida porque ainda ela idealizou um casamento e ela se desilude com aquele ideal que a pessoa criou, né? E daí vem a fase que eu sempre falo para os casais, né? Nessa fase aqui você tem duas coisas a fazer. Ou você vai falar assim, vou separar para procurar alguém que vai me fazer feliz. Aí você começa tudo de novo, entra no encantamento, na rotina, na desilusão e separa de novo. Ou você fala, não, eu decidi eu mudar. Então, em vez de eu mudar o outro, deixa eu mudar primeiro. E quando cada um decide passar por uma transformação, porque a gente traz tanta bagagem no casamento, né? Heranças de família, os traumas que a gente carrega, heranças familiares que a gente diz também, né? Que é muito familiar, o jeito de falar, o jeito de gritar, o jeito de resolver as coisas, né? A gente tem as carências e eu tinha muito problema, então foi uma fase que realmente eu precisei de muita transformação, né? Sim. Então é aquela fase que se você se abre para transformação, ok. O outro também para e fala, tá bom, vamos buscar transformação e vamos prosseguir. Sim. Né? Eu e a Fer, nessa terceira para a quarta fase, né, o que aconteceu? Eu, como me sentia ali o chefe da casa, o homem da casa, né? Eu tomei esse poder como se fosse meu e comecei a editar as regras, né? Só que isso é pior, né? Porque a mulher começa a ficar assim, nossa, agora então já tô desiludida, né? Agora ele quer mandar em tudo também, né? E essa fase realmente foi uma fase muito complicada, né? Até tem uma história engraçada que ela conta. Uma vez a gente teve uma discussão assim, né? Que ela chegou ao ponto de, cansei, né? Vou voltar lá pra minha rotina, na casa da minha mãe, com o meu trabalho, com as minhas coisas. E daí eu peguei, ela tava super decidida mesmo, eu peguei o sofá da casa, né? A gente morava num apartamento, eu peguei o sofá, coloquei o sofá na frente da porta, né? Eu falei assim, não, você não vai sair daqui. Eu falei pra ela, né? A gente não vai chegar nesse ponto. Eu falei assim, nas fases boas, né? Relembrando, né, os sonhos nossos, a gente tava junto. E nas fases ruins, agora vai jogar o leme pra fora, vai pular do barco? Eu falei assim, não, a gente não vai chegar nesse ponto, né? E daí foi uma fase que a gente realmente foi buscar ajuda, né? A gente, graças a Deus, teve o apoio da igreja, né? Teve apoio de vocês. E nessa fase a gente foi buscar ajuda e a gente começou a frequentar, né, o grupo pequeno semanal,
né, que é a nossa célula, e foi onde a gente começou a ter aconselhamento, né, a gente foi num grupo muito bom, porque era um grupo que tinham vários casais já com longa data, né, casados, né, e eles começaram a orientar a gente, começou a apoiar a gente, né, nessa fase, e nessa quarta fase aqui, né, já da quinta fase, né, que os dois ali resolvem, né, eles, na verdade, eles veem, né, que não pode mudar o outro, que tem que mudar a si mesmo, né, que é um termo que a gente aprendeu, né, também, que é autorresponsabilidade, Uhum. né, a partir do momento que os dois assumiu a autorresponsabilidade, né, de que a gente, cada um tem que mudar, se autoconhecer, né, e foi quando o nosso casamento começou realmente a melhorar. Por quê? Até teve um workshop, né? A pastora citou traumas, né? Crenças, repetição de padrão, muitas vezes, né? Que acontece que a gente traz da nossa herança familiar. Daí teve um workshop de temperamentos, né? Até contando, isso aí com certeza é uma das coisas, um dos pontos que a pastora mais me ajudou a mudar a minha vida, porque teve um workshop de temperamentos e no final a pastora fez um exercício de perdão. E nesse exercício a gente tinha que colocar no papel quem a gente gostaria de perdoar e depois a gente entrava assim numa fila de oração e daí tinha as pessoas lá na frente para orientar a gente para falar, ó, agora você vai falar eu perdoo fulano de tal. E eu lembro até hoje que eu cheguei lá na frente, era ainda o pastor Rolando também, né, da Igreja Viva. E ele falou assim, ó, Luiz, pega o papel aí, né, coloca a pessoa que você escreveu e fala, né, pessoa, eu te perdoo, né. E eu cheguei lá, eu travei. Eu falava assim, Deus, eu perdoo. Ele falou assim, não é pedir perdão pra Deus falando que tá perdoando, você vai falar que você vai perdoar a pessoa, né, e essa pessoa era meu pai. E eu peguei e ele falou assim, Luiz, não é assim pedindo perdão pra Deus, você vai falar o nome da pessoa e vai perdoá-la agora. E eu lembro que começou a cair lágrimas dos meus olhos na hora ali, porque era uma crença ali, era uma repetição de padrão, era uma coisa muito forte e que estava travando o meu casamento, né, com a Fer. E naquele tempo a gente não conhecia ainda nada, né, de inteligência emocional. E para mim aquilo ali foi libertador. Porque eu senti uma paz depois daquele momento ali, onde eu pedi aquele perdão, que assim, começou a fluir a minha vida, né, e o meu casamento, a vida da Fer também. Isso foi uma coisa assim, que me marcou demais, né. E depois a gente começou, né, a aprender sobre autorresponsabilidade, aprender que ninguém muda ninguém, né, você tem que mudar a si mesmo, né, e quando você muda, as coisas ao seu redor também mudam. Mas, assim, realmente foi uma fase pra gente bem complicada, né? A pastora acompanhou um pouco também, né? Dessa fase nossa. Mas que bom, né? Porque o duro é quando a pessoa para na quarta fase e desiste mesmo, né? Sim. E fala, o amor acabou, não tem mais nada em comum, eu me enganei, né? Vou procurar alguém que vai me fazer feliz. E, na verdade, não é, né? Então, isso eu acho muito importante, até esse papo que a gente está tendo, né? Porque pode ser que atinja algumas pessoas que estão nessa fase e acha que acabou tudo, não tem mais jeito. E, na verdade, essa autorresponsabilidade, quando fala, não, deixa eu ver aonde eu preciso, né? O que eu preciso melhorar em mim, né? E até ter coragem de perguntar o que você gostaria que eu mudasse. Sim. O que faria diferença no nosso casamento se eu mudasse o quê, né? Então, isso a gente, quando fazia cursos de casais, a gente dava sempre aqueles 10 minutinhos para praticar. Porque se você falasse vai fazer em casa, não faz. Não faz. E ainda eu falava assim, primeiro o homem fala, depois a mulher. Porque quando a mulher fala tudo, muito, o homem fala assim, é tudo que você falou. Então eu falei, não, fala primeiro o homem. E nesse tempo a gente falava mesmo, conversava. O que você acha que eu preciso mudar? E a gente tinha esse papo, não só que a gente dando curso, mas a gente praticava junto com todo o grupo, né? E lá aparecia coisas que a gente achava que já estava resolvido, mas que estava incomodando um ao outro. E o pastor Mário também, o homem tem mais dificuldade, né?
em falar, né? Uhum. O que precisa mudar, né? Aham. Porque sempre que a gente tem, eu e a Fer, a gente tem esse papo até hoje também, né? A mulher sempre parece que tem uma lista inteira, né? Agora o homem é mais travado, né? Mas é da própria natureza do homem, ele é assim, né? A maior parte dos homens, pelo menos, e na nossa experiência de ver, é sempre a mulher que vem procurar ajuda primeiro, né? E só depois é que vem o homem para reconhecer que também ele é também responsável pelos conflitos que estão acontecendo no casamento, né? Agora, uma coisa que a gente sempre vê e que as pessoas, algumas pessoas começam a enxergar nessa quarta fase da desilusão, etc. E tal, e decidem tomar uma iniciativa, é que eles reconhecem que uma boa parte reconhece que, por exemplo, eles não fizeram nenhum planejamento, porque hoje em dia o casamento, a pessoa resolve casar, né, porque quer ser feliz e ponto final, né? É, E o casamento, a gente crê que é uma instituição divina, Deus que instituiu o casamento, e é uma coisa para sempre. Agora, imagina como é difícil você fazer o planejamento para o dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, ou para o ano que vem, que seja. Agora, imagina você fazer um planejamento para a vida toda. E ninguém faz, estou exagerando, mas praticamente ninguém faz um planejamento de como vai ser o seu casamento. Você pode ter sonhos, sim, né? Você sonha, mas não planeja como você vai realizar esses sonhos, esses projetos, né? sim, E quando eles caem-se de que realmente eles não tomaram aquele cuidado de planejar, acertar, olha, vamos fazer primeiro, vamos fazer isso, né? Depois vamos fazer isso. E mesmo planejando, às vezes acontecem as coisas inesperadas, né? sim, Que não estava assim dentro do projeto e que muitas vezes você vai ter que abreviar, não digo, adiar os projetos, sim, né? E isso, o não entendimento disso traz muito conflito, porque cada um quer realizar seu sonho pessoal ou mesmo o sonho do casal, como família, sim, né? Então, às vezes, eu queria, por exemplo, crescer na vida profissional, mas primeiro, então, eu vou arrumar a família, casamento, tá, para depois, e depois chega, esse depois nunca chega. Então, começa a haver essa frustração. Mas quando reconhece, puxa, nós tínhamos que estar preparados, planejados, para que nessas circunstâncias adversas nós vamos trabalhar juntos para consertar, cada um vai ajudar o outro a continuar naquele propósito do casamento que é para sempre, sim. né? E tem uma pregação também do pastor Juan lá do Olhar 7, que eles falam, chama assim, mentiram pra você sobre o casamento. Porque a gente vem também com muita expectativa, né, do que o mundo fala pra gente, né? Ah, o casamento vai ser isso, o casamento é aquilo, né? E muitas vezes, né, nós como maridos, né, como chefe da casa ali, ele cita, né, muitas vezes tá faltando ali o marido ser cristocêntrico. Porque muitas vezes a gente perde a visão do alvo também, né? Porque por mais que a gente tenha nossos sonhos individuais, né? A gente tenha nossos sonhos de família ali, né? Acho que vale muitas vezes perguntar o que Cristo, né, tem para nossa família, né? O que Cristo tem para o meu papel de esposo, né? E para Fernanda, né? O papel dela de esposa, né? O que Cristo tem para nossa família no geral. E isso com certeza foi uma das dificuldades nossa também. Por quê? Cada um tava vivendo ali, querendo viver seu sonho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente, assim, tinha as nossas identidades ali, as nossas personalidades, mas não tinha um ponto, um propósito específico em comum para nós dois, né? E isso atrapalhava demais. Por quê? Se a gente não tem um alvo, não tem uma visão, né? E por mais para quem ainda também não encontrou o seu propósito de família, não tem problema. Se simplesmente você olhar para Cristo, aquilo ali já te dá um propósito. Porque Cristo, querendo ou não, ele mostra ali pra gente, né? Marido, faça pela sua esposa, né, o que eu fiz por você, né? E Cristo morreu ali, né, pela igreja. E pra esposa, né, ele fala o papel dela também. Você está junto com seu marido, lado a lado, para cumprir o propósito junto. Então, se a gente olhar para Cristo e mesmo sem um propósito, a gente perceber o que ele tem pra gente no nosso papel dentro de casa,
eu acho que já dá um sentido, um propósito a mais pra gente passar realmente por essa fase que é muito desafiadora, né? Com certeza é onde mais tem os rompimentos aqui, porque é fácil viver as fases anteriores, né? Fase 1, 2 e 3 ali, a fase 1, lógico, é a melhor, né? Que é a lua de mel, mas a hora que os desafios vêm, hoje em dia o mundo que a gente vive é muito mais fácil romper, né? É muito mais fácil a gente dar esse passo pra trás, achando que depois no outro relacionamento vai melhorar, e pelo contrário, quando chegar nessa quarta fase, né, principalmente como você já teve anteriormente, você fala assim, já larguei a primeira vez, pra largar o segundo casamento é mais fácil ainda. E nessa fase realmente é muito desafiador, mas assim, a gente tem um passo a passo através de conselhos, né, através do próprio exemplo de Cristo pra gente passar essa fase, né. Foi bom você falar sobre isso, porque realmente é um dos cursos que a gente dá e que o Mário fala bastante, é que quando você tem a esposa e o marido, se os dois buscam Jesus com um triângulo, naturalmente eles vão chegar lá no ápice em Jesus e se unem. Tá separado, mas a hora que eles vão se buscando juntos, estão entendendo qual é o propósito de Deus, né? Até a gente já no aconselhamento, quando vai casar, a gente fala isso, né? Por que você quer casar? Porque eu amo ela. Falando, é muito pouco. É muito pouco. É pouco. Por quê? Fala assim, porque, né, o seu foco de casamento tem que ser muito maior. Ser uma família que abençoa outras famílias da terra, né? Ser exemplo, ser influência nessa sociedade. Então, por isso eu tenho esse foco em Cristo, então eu vou procurar o melhor. Vou afiando tudo que precisa, tirando as lascas ali, vou chegar lá, né? E outra coisa também, né? Eu quero ser feliz. Não, eu quero fazer o outro feliz. É bem diferente, né? Então, quando a gente tem que, já lá na hora do casamento, a gente já tem que, né, graças a Deus, né, a gente tem no nosso meio, a gente tem pessoas que formam, né, namorados e acompanham para chegar num casamento pelo menos um pouco mais, né, entendendo a realidade, como trabalhar com isso junto com Jesus, né, porque senão é impossível, né. E também tem o lado oposto, né, não sei se vocês já comentaram, mas tem pessoas que chegam nessa fase e começam a empurrar com a barriga. E vão anos, um casamento infeliz, um casamento desagradável, um casamento onde eles se tornam pessoas que moram na mesma casa. Às vezes até irmãos, né? Se dão bem, mas não tem relacionamento sexual, não tem uma conversa como um casal, né? Ou alguns se enganam, né, com os filhos. Deixa eu dar atenção para os meus filhos e outro lá, deixa eu dar atenção no meu trabalho, deixa eu me promover, fazer tudo para... Então cada um começa a se separar assim emocionalmente, porque cada um muda o foco, em vez de estar aquele foco em comum de construir com base sólida uma família, né? Pastor Mário, como que foi para vocês essa fase da chegada dos filhos e entender, né, que mesmo depois dos filhos continuamos casados? Como foi para vocês? Bom, pra gente foi uma alegria muito grande, porque a gente tava esperando, eu antes de casar, falei assim, eu vim de uma família de 10 irmãos, nós somos em 10 irmãos. Então, quando eu falava pra Lu, olha, casar eu quero ter uns 8 filhos. 8? A família é grande. Ela ficava desesperada, né? E aí, mas a realidade é diferente. Nós tivemos a nossa primeira filha e assim, a gente vê que não é fácil você criar uma criança, criar um filho. Trabalhar. Assim, dentro dos padrões, né? Não é soltar a criança e terceirizar o cuidado da criança. Você pode até colocar no berçário por causa do trabalho, você pode colocar num pré, etc., dependendo da idade da criança, mas você não pode terceirizar a educação, a disciplina, o cuidado da criança, você tem que assumir. Isso ocupa seu tempo, né? E cada vez mais, ainda graças a Deus que na nossa época, ainda nós conseguimos conciliar todo o nosso trabalho, né? Tínhamos uma pessoa para ajudar em casa, tomar conta das crianças enquanto a gente estava fora,
mas sempre, o tempo livre, a gente sempre dedicou assim, o máximo que pôde em passeio, em lazer, em ensinar as coisas, mostrar as coisas, né? Então levava em teatro, levava em circo, levava no taquaral, dava a volta por lá, mostrava os bichos, quer dizer, ia no shopping. E foi assim, a vinda dos filhos foi assim, um aprendizado pra gente. Não foi fácil, porque a gente dava plantão, e tinha dia que a gente não aguentava, tinha trabalhado a noite inteira sem dormir, no dia seguinte você tem que ter o dia normal de trabalho, né? Mas assim, sempre foi assim, O dia da família. tinha o dia da família, a gente nunca abriu mão disso. E tinha o dia do casal também? Tinha o dia do Vocês casal, tinha conseguiam? o dia da família. O dia da família, assim, que você está falando de filho, né? O dia da família, toda quinta-feira nossa era sagrada. A nossa é quinta-feira também, que a gente Nossa tira. quinta-feira era sagrada e assim, mas além de você sair para fazer alguma coisa, não é gastar dinheiro, é sair para espairecer, para brincar, ver, observar uma criança num shopping, o que que ela gosta, do que ela gosta, quais são as tendências dela, que tipo, se ela gosta de coisas simples, ou fala, já aprendeu, não sei aonde, que aquela marca é boa, é famosa e também quero aquela marca. Então você vai vendo e você tem que trabalhar esses aspectos para educar a criança, né, para não valorizar certas coisas que o mundo valoriza, que a sociedade valoriza. E além disso, assim, o tempo em casa, tempo de qualidade em casa, né, e que aquele tempo de dar risada, de brincadeira mesmo, né, que era a nossa quinta-feira. Quer dizer, quinta-feira é o dia da família, mas toda noite nós tínhamos um horário que a gente chamava, porque ninguém é de ferro. Então todo Que mundo tinha legal. os seus afazeres, mas chegava tipo Vamos 8 tomar um horas. lanche, porque ninguém é de ferro. 8 e meia que da legal, noite, divertido. alguém gritava. Eu estava vendo TV, ou estava estudando, ou estava fazendo alguma coisa, né? Quando falava ninguém é de ferro, todo mundo descia lá para a cozinha, e a gente sentava lá e contava todas as coisas que tinham acontecido no dia, o que cada um sentiu, né, bastante risada. Isso foi toda noite, era assim, né, toda noite. E a vida, assim, sempre prezamos, prezamos muito a vida, assim, de ter, assim, uma comunhão, né, um relacionamento com outras pessoas que estavam educando seus filhos da mesma forma. Isso é muito. E isso aconteceu na igreja, na comunidade, né? Graças a Deus que conviveram com pessoas que estavam educando da mesma forma. Então essa foi uma fase assim, não foi difícil, mas foi desafiador, uma fase desafiadora, mas foi assim, a gente viu o fruto do, vamos dizer, sacrifício que a gente teve que fazer quando as crianças eram pequenas. Não sei se vocês falaram, mas durante o casamento, então, vocês foram fazendo cursos também para ajudar no relacionamento de vocês, não só como marido e mulher, mas como pais também. Acho que a gente teve a gente foi privilegiado pelo fato de ser médico. Então a gente lidava com pessoas, né? Então a gente Verdade. lidava com gente, né? Então eu, por exemplo, como pediatra, lidei muito com era mais difícil tratar mães, e mais a mãe, porque era a mãe geralmente que levava, pai dificilmente ia, geralmente era a mãe só que levava o filho. Então aprendia muito como que funcionava uma determinada família através do que a mãe contava e aquilo que a criança apresentava. E ela também no consultório, ou mesmo lá na faculdade, onde era professora, lidar com pessoas, né? Então facilitou muito para a gente lidar com pais, né? Ou com casais, né? Que vinham com os problemas, porque não deixava de ser uma doença, vamos dizer assim, de relacionamento, o conflito do casamento. E a gente lidava com doenças, né, físicas, né, que muitas vezes estão associadas com as doenças emocionais, psicológicas, né? Com Então a certeza. gente teve essa vantagem, vamos dizer assim. Verdade. É super importante, né, mano? A gente estava realmente comentando da quarta fase, né? Que foi essa fase mais desafiadora pra gente também, Já né? tenho que correr as outras fases. Não, mas deu certo. A gente, graças a Deus a gente superou, né, essa quarta fase. E assim, no meu ponto de vista, a gente ainda tá vivendo essa quinta fase da autorresponsabilidade, né? Porque pra gente tá sendo muito importante, né, o autodesenvolvimento.
Porque a partir do momento que a gente buscou esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, através de cursos, através de palestras, através de lives, né? Através de pessoas, de famílias, referências, né? Pra gente, assim, não que é um processo fácil, é um processo desafiador, né? Mas assim, tá sendo muito gratificante pra gente poder transformar não só a nossa família, mas outras famílias também, né? Porque a partir do momento que a gente quer mudar, né? A gente passa daquela fase e quer mudar, porque não, agora eu quero trazer um propósito para minha família, né? Começa a fazer toda a diferença nas famílias, não é mesmo? Faz. Porque você está sempre essa autorresponsabilidade que é importante, porque você está se checando, né? E a gente não se checa sozinho, né? Nós temos a pessoa do Espírito Santo que nos ajuda, né? Sim. Se você agiu de uma forma assim, você fica incomodado porque o Espírito Santo te incomodou, você fala assim, onde será que eu errei, o que eu preciso mudar? Então, isso eu acho muito bom. Até hoje eu faço isso, né? A hora que eu vejo alguma coisa entre nós, que eu percebo que eu tô, assim, tem alguma coisa que não está agradando muito, eu paro e eu vou perguntar para o Espírito Santo onde eu preciso mudar, né? E entrando na quinta fase, então, que é a fase da transformação, né? Que você já falou, comentou, e a gente começa a ajudar um ao outro, né? A ser transformado, né? Porque a gente saiu daquela fase, né? De desilusão, não, nós estamos reconstruindo alguma coisa e vale a pena, né? Então a gente começa por essa fase. E aí entra na fase da estabilidade e compromisso, que diz, agora sim eu me caso com você, né? E a gente brinca, fala assim, se você quiser separar, separa, mas case de novo com a mesma mulher. Fica mais barato. Fica mais barato. Já conhece, já é mais fácil de lidar, né? Já ajuda, né? Meio passo andado já. Então, e aí entra nessa fase da generatividade, né? O ano que vem nós vamos fazer 50 anos de casados, né? Uau! E a gente pensa, puxa, quanto que a gente pode, já ajudamos muitas pessoas, mas assim, a gente tem uma história de vida para contar, né? Então a gente quer mesmo ajudar as pessoas, que é essa fase onde você se derrama para os demais, você está preocupado em ajudar aqueles que estão passando por uma fase que você passou e sofreu e que você entende hoje como pode ajudar. Então, essa generatividade, eu acho assim, é um termo que se usa, mas no caso, nós é uma tônica maior, tipo, nós dois pensamos, bom, na fase que a gente está, o que a gente pode fazer? É ajudar as pessoas, né? Olhar para as pessoas, ajudar, né? E também o nosso problema atual, né, bem, é contextualizar, porque como os casamentos, né, estão sendo desfeitos, e muito mais do que na nossa época, Sim. né? Os recasamentos estão ficando muito comuns, né? O hedonismo, né, do pós-modernismo, a pessoa diz, eu tenho direito de ser feliz, esse cara é muito chato, deixa eu deixar, eu vou procurar outro, né? Sim. Então, como é importante nós como cristãos, né, passasse os princípios que dão certo, os valores e essas fases que são normais para todos nós, né? Sim. E tem a ver com idade essas fases aqui, pastor? Ou não? A partir do momento ali que a gente encontra um propósito para a família, né? Não tem muito a ver com a idade. Porque, assim, nós temos 7 anos, né, Vini? De casado. 7 anos, né? Você já tem 50, né? Eu tô no chão ainda, né? Mas assim, a gente, graças a Deus, né? Depois que a gente, Deus mostrou o propósito, né? A gente tá em busca, né? De transbordar também aquilo que Deus tem entregado pra gente e o que tem dado certo pra nossa família, né? Tem muito a ver com a idade ou tem mais a ver com maturidade do casal? Eu acho que é maturidade e essa compreensão disso. Eu acho que a hora que você chega, independe, sabe? Eu acho que se você tem um foco certo, você entendeu que Deus tem um propósito para sua família e que nós não somos perfeitos e Deus espera lapidar cada um, né? Então a gente vai buscando o Senhor e chegamos lá em cima, então quanto mais vocês buscam, mais vocês chegam rápido, né? Entendi. Concordo. Porque na nossa família foi tudo muito rápido. A gente conseguiu ver claramente, assim, várias fases. É lógico que eu não sei o Luiz, mas pra mim, a gente tá
nessa fase, a quinta fase ainda. Uhum. Ainda tem um chãozinho ainda para caminhar. A gente saiu recentemente dessa parte da desilusão, da separação. A gente teve uma crise do 7, que eu achava que não era real. Ali a gente teve uma crise, só que até antes da nossa segunda gestação, o Senhor já tinha resolvido. Deus veio, tratou muito o meu coração, tratou muito o coração dele. E foi aí que ele começou a mostrar para nós a importância da gente pedir ajuda para outras pessoas. Porque nessa fase a gente achava que era o suficiente. A gente não precisa levar os nossos problemas para outras pessoas ajudarem. E depois a gente viu que ou a gente buscava ajuda, ou a gente ia falir o nosso casamento. Então fomos atrás de ajuda, começamos a fazer cursos, muitos cursos, leitura de livros, fomos buscar conselheiros e depois que a gente começou a ter conhecimento e a colocar esse conhecimento em prática, a nossa família mudou. E hoje, até a gente acorda, hoje eu acordei, já, nossa amor, sou tão feliz por ter você na minha vida, eu sou grata a Deus porque você existe, porque eu me casei com você. E são coisas assim que a gente vê casais na mesma fase, eu tenho 27 anos, o Luiz tem 30 anos, a gente tem 7 anos de casado. A gente é novo perto de algumas pessoas ainda, né? Que hoje os casamentos eles são mais tardios também, né? Só que a gente passou por tantas coisas, que eu olho pra nós e fico... A gente tá passando rápido. A gente revive fases ou não? Você volta? Às vezes volta, né? Voltar à quarta fase pode ser dependendo daquilo que a família está vivendo. Por exemplo, de repente você tem filhos, e os filhos se tornam um problema, ou acontece alguma coisa, você pode ter uma desilusão também. Não era bem isso que eu estava querendo. Mas eu acho que tudo isso, assim, volta, mas se você tem o foco certo, a retomada é mais fácil. Eu acho que tudo depende do teu foco. Foco que você sabe que Jesus vai nos ajudar em todo tempo. Então a gente fala, bom, então vamos lá, já passamos por isso, então em vez de desistir, vamos persistir, vamos continuar. O Luiz eu já falo, para nós não tem a opção desistir. No nosso relacionamento, desistir não é nem uma opção. A única opção que a gente tem é trabalhar e melhorar aquilo que a gente precisa trabalhar. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu olho pra mim e vejo que tem coisa pra tratar. Sempre tem coisas pra ir mais profundo. E cada vez que Deus trabalha no meu caráter, mais eu melhoro como mãe, como esposa, como profissional. Sempre assim, o Espírito Santo vem, limpa, traz cura e logo a gente melhora um para com o outro. Sim. Acho que um ponto importante para a gente tem que sempre lembrar, que é fundamental, é que casamento é aliança, não é contrato, né? E hoje a maior parte dos casais estão tendo problemas porque casaram sem saber que o casamento é uma aliança, né? E fizeram como se fosse o contrato, já casa com aquela perspectiva de uma separação, existe essa perspectiva. Já conta com essa possibilidade. Porque todo contrato tem ali uma cláusula de rescisão, né? Fala, se você não fizer isso, então tá cancelado o contrato, né? E muita gente não exagero, mas vamos dizer, muitas pessoas pensam que se não der, vai fazer de tudo para dar certo, mas se não der certo, existe uma saída. A gente teria que na aliança é assim, você vai entrar numa aliança e essa aliança é inquebrável. Sim. Independentemente da circunstância. Por isso que a gente faz aqueles votos, né? Que a gente faz muitas vezes, os casais fazem de uma forma tão assim, leve, como se fosse a coisa mais simples, né? Ou às vezes até só pro forma no casamento de fazer aqueles votos, aquelas promessas de na riqueza ou na pobreza, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Mas a pessoa não está sabendo, não está pensando, e se o meu marido ou minha esposa, se um dos cônjuges tiver, por exemplo, um derrame e ficar hemiplégico ou paraplégico, o que eu vou fazer? Temos 10 anos de casado, tem filhos pequenos para cuidar. Tem que falar, não, eu fiz uma aliança, minha aliança é para valer,
É até pro fim da vida, até que a morte nos separe. Sim. Mas tem gente que descobre já. Isso nós já acompanhamos assim, caso da esposa, de repente, ainda recém-casada, pouco tempo de casada, e descobriu que tem um tumor no cérebro, o marido simplesmente sumiu. E ela ficou sozinha enfrentando um destino que estava praticamente traçado para ela, que era a morte. Sim. Né? Então, mas podemos dizer, casou sem noção do que estava fazendo. Sim. Né? E isso destrói famílias. Né? A gente tem gente que por muito menos. Às vezes um filho chega e desestabiliza tudo, o marido vai embora, ou a esposa vai embora. Sim. Porque a chegada de um filho é um momento marcante na vida de um casal ali, né? Principalmente do primeiro, que você não faz ideia, pelo menos pra nós. Foi mais tranquilo a parte da Júlia, a chegada da Júlia, porque a gente teve um susto no início da gestação, né? Sim. Então a gente ansiava muito pela Ju. Só que os cuidados, o dia a dia dentro da rotina pode levar a desistência ali, a pessoa desistir da família. Hoje é até triste, porque é muito comum. Eu falo pelas pessoas assim que às vezes eu conheço, agora eu tô trabalhando mais com pessoas que nem todo mundo é cristão, nem todo mundo tem valores, mas até dentro da igreja a gente tem, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido assim que a rotatividade de casamentos é uma frequência grande até para o pensamento que a gente tem para aliança, porque eu quando casei, eu casei com o pensamento seguinte: eu não estou casando só com o Luiz. Essa aliança, ela não é só minha e do Luiz. Essa aliança, eu tô fazendo aliança com Deus, um compromisso para a vida inteira. E todas as pessoas que foram ao meu casamento, elas são testemunhas da minha aliança com o Luiz e com Deus. Por isso que eu falo que não tem a opção de desistir. Não que não tenha fases, por exemplo, quando a gente passou pela fase 4, eu quis desistir, não foi nem ele, fui eu quem quis desistir. Mas o Espírito Santo me convenceu e me mostrou: olha como você está sendo orgulhosa. Olha como você está sendo egoísta, porque quando você vive essa fase de desilusão, você não está olhando para o outro. Está olhando para as suas necessidades que não estão sendo supridas na relação. E não para o contexto geral, para um contexto onde todo mundo sai ganhando. No meu caso aqui, eu era tão egoísta que eu olhava para o meu bem-estar. E eu não me preocupava se para ele estava bom ou não. Aí o Espírito Santo veio e falou no meu coração muito forte que eu estava sendo egoísta e não estava olhando para o meu marido. A gente teve uma conversa onde ele conseguiu se expor, colocou os pensamentos dele, eu coloquei o meu. E naquela conversa, o nosso casamento ele voltou totalmente diferente. Mas porque o Espírito Santo veio e convenceu do pecado ali, do orgulho. Sim. Mas é triste ver famílias falindo por pouca coisa. Sim. E pastora, os casais, né, vão ver o podcast e vão falar assim: nossa, que fase que eu tô, né? Tem como se auto-analisar ali, ou tem um teste, algo do tipo? Não, eu acho que a pessoa ouvindo esse podcast, ela pode pelo menos fazer umas anotações das fases, e daí ela pode falar: ó, será que eu tô aqui, eu tô ali, e o que eu posso fazer? Perfeito. E eu também queria, pastora, né, e pastor Mário, que desse dica, principalmente para quem tá na quarta fase, né? Já a senhora comentou, né? Tem ali a busca ali por outros casais, né? Mas o que mais, né, eles podem fazer, assim, para além de buscar, né, a ajuda em outras pessoas ali? Eu vou falar o que a Fernanda falou. Compre o livro Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus. Ali tem muitos testes para ira, o orgulho, o autoconhecimento, como relacionar com as pessoas. Então, acho que a gente desejando, eu quero ser transformado. Então, começa lendo o livro, né? Sim. Esse livro é muito bom. Cada um tinha um livro. Era um livro para mim e um livro para ele, porque tem perguntas, ele é muito didático. Nota, né? Ele é muito bom, um livro excelente. E a gente tem uma surpresa para vocês no final. Verdade. Não, vamos falar já. Você quer falar? Já vamos caminhando pro final. Por quê? A gente vai sortear esse livro, Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus Cristo,
Porque foi um livro que realmente ajudou a transformar nós como pessoas. Porque igual a gente conversou um pouquinho aqui, nessas fases desafiadoras, principalmente o que a gente tem que entender é que ninguém muda ninguém. Você tem que se autoconhecer. Você vai fazer, igual a pastora falou, exercício sobre perdão, sobre orgulho, sobre arrogância, e realmente vai transformar a sua vida, sua família, seu casamento. Porque são muitos ensinamentos, né? A gente estudou, para vocês terem ideia, esse livro por volta de um ano todo no nosso pequeno grupo. Mas você ali lendo, você já vai conseguir fazer o exercício. Isso já vai trazer consciência no que você tem que melhorar. Porque quando você muda, as coisas ao seu redor também mudam, não é, Vina? Se você tá passando por uma fase difícil, uma crise no seu relacionamento, quer mudar a sua família? Comece por você. Não espere o outro começar a mudar. Comece você a mudar a sua transformação, o seu processo de transformação. Porque eu tenho certeza que a sua família pode ser salva com um passo seu. Né? Porque às vezes a gente fica lá esperando o outro mudar. Isso nunca acontece, o casamento vem à falência. A gente percebeu isso, que para o nosso relacionamento dar certo, eu tinha que parar de ficar esperando algo dele e começar a fazer a minha parte. Porque não sei se vocês já ouviram nos aconselhamentos. Eu já fiz de tudo para salvar o meu casamento, mas não tem mais jeito, acabou. Mas nunca leu um livro, nunca fez um curso. Se fez, nunca colocou em prática. Tô sempre esperando as expectativas do outro, fazer alguma coisa para mudar o todo, né? Mas se você quer mudar o seu relacionamento, compre o livro ou participe do nosso sorteio do Lapidados, a imagem e semelhança de Jesus, e seja edificado e transformado e viva de verdade o processo. Pegue todo o conteúdo que tá ali e aplique, começando em você. E depois você olha para o externo, mas comece em você, que você vai ver o seu relacionamento, a sua casa, a sua maternidade, a sua paternidade sendo transformadas através do caráter de Cristo. Verdade. Pastor Mário e pastora Luísa, a gente queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Pra gente é uma honra. A gente, assim, não tem como agradecer tudo que vocês fizeram pela vida da gente, né? Se esse projeto tá aqui, se eu e a Fer, a gente tá aqui juntos ainda, se a gente passou por fases desafiadoras, com certeza tem toda a ajuda de vocês. Eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Prazer. Foi muito prazer. O pastor Mário eu sei que não é muito de redes sociais, né, pastor? Mas a pastora Luísa eu sei que é mais, né? Quer deixar o Instagram de vocês para o pessoal acompanhar também e pedir um aconselhamento lá no direct? Tá bom. Então, meu Instagram eu tenho dois, né? Tem o Luísa Hayashi e o Luísa Hayashi Endo. Né? No Luísa Hayashi Endo eu coloco um pouquinho mais de coisas que eu faço além da medicina ou além do pastor. Eu coloco algumas outras coisas que eu faço, que é o projeto Você Pode Ser Melhor. Né? Então, ali eu coloco e dou muita ênfase nisso. E eu acho que todo mundo pode ser um pouco melhor, né? Com certeza. E tem os looks de moda também, né? Eu fiz o curso de personal stylist para terceira idade, para ajudar as pessoas da terceira idade. Então, por isso que eu coloco de vez em quando os looks. Parei um pouco com a pandemia, ninguém saía de casa. E mesmo agora, a questão da economia, parece que assim existe um desânimo, né, das pessoas, não só para comprar, como para sair também. Então, eu vou usar aquilo que eu já tinha, então eu parei um pouquinho, mas assim, é um projeto que eu queria trabalhar mais questão da autoestima, sabe, de você ter prazer de sair, a gente é o corpo do Espírito, templo do Espírito Santo, preciso me cuidar, né. Com certeza. E o nosso Instagram, pessoal, para participar do sorteio vai ser muito simples, né? Segue lá a pastora @LuisaHayashiEndo, né? E o nosso perfil de família para família oficial. Lá vai ter todas as instruções de como você participar do sorteio para ganhar esse livro que realmente vai mudar a vida de vocês. E, amor, quer deixar um agradecimento também? Eu quero deixar meu Instagram também para vocês seguirem lá. Não pode perder a oportunidade, né? É @soufernanda_lopes com S. Me sigam lá e não deixem de participar do sorteio e ganhar um livro que com certeza vai transformar o seu caráter e a sua família. Verdade, ó. E pra quem ficou até o final, não esqueça, dá a curtida no vídeo, inscreve no canal também,
tá bom? E compartilha com um familiar, compartilha com alguém ali do serviço, alguém que está precisando desse conteúdo, alguém que pode estar passando por uma fase desafiadora no casamento, simplesmente por ouvir, por assistir esse podcast ali, a gente pode ser canal para salvar um casamento. Isso é incrível. Você pode ser um canal compartilhando esse vídeo para transformar outras famílias e quem sabe a sua. Manda esse vídeo pro seu marido, manda esse vídeo pra sua esposa e quem sabe eles também vão tomando consciência e começando a transformar a sua própria família. Perfeito, gente, muito obrigado mais uma vez para quem ficou até o final. Obrigado, pastor Mário, obrigado, pastora Luísa. E é isso aí. Tchau, Até tchau. o próximo. Tchau, Até. tchau. Tchau.